Meio-dia 16, a gente muda de assunto agora e fala que foi suspensa aquela segunda reunião da CPI que vai investigar o nível de poluição no rio Melchior. Então, suspensa. Os deputados não estavam preocupados com a situação do rio? A situação do rio não é crítica aqui para o abastecimento do Distrito Federal, 1/3 da população. Como é que os deputados não aparecem para uma sessão dessa importância? Arthur Bernardi, boa tarde para você. Tudo bem, Fabiano? Boa tarde para você, boa tarde, Natália, e a todos que estão com a gente aqui no DF1. A pergunta é essa, né? Cadê os distritais, né? Essa reunião, segunda reunião ordinária dessa comissão parlamentar de inquérito que investiga a poluição no rio Melchior, estava prevista para as 11 horas da manhã, agora são 12h17, seria um momento aí provavelmente de discussões talvez acaloradas, de bons debates aqui na Câmara Legislativa, mas o que a gente tem nesse momento é isso daqui. Vou pedir para o repórter cinematográfico André Vieira mostrar para a gente o plenário completamente vazio, porque essa reunião ela já foi cancelada, ela foi aberta formalmente ali pela presidente da comissão, deputada Paula Belmonte, mas na verdade não houve praticamente nenhum tipo de deliberação por aqui. Olha só, Fabiano, são 2 deputados distritais presentes apenas, além da própria presidente da comissão, Paula Belmonte, também o deputado Gabriel Magno. Então, 2 presentes, 20 ausentes e 2 distritais com licença que apresentaram atestado. A gente fica perguntando, né? Onde é que está o interesse em se olhar para a pauta do meio ambiente? Estava marcada para hoje às 11 horas da manhã, né, essa CPI que foi aberta no mês de fevereiro. A deputada distrital Paula Belmonte informou o óbvio, né, que não houve quórum e também que não houve uma explicação por parte da grande maioria dos deputados. Na reunião de hoje, o objetivo era aprovar requerimentos para a realização de visitas técnicas na região do rio Melchior, além de outras deliberações. Vamos ouvir aí a fala da deputada distrital Paula Belmonte. Nós não vamos poder deliberar. A sessão pode ser aberta, nós podemos estar falando a respeito desse grave acontecimento que já vem acontecendo há muitos anos. É bom deixar claro, essa poluição do rio Melchior é algo que tem acontecido já há muito tempo. E a gente fica muito triste porque a gente percebe que os parlamentares da base não estão dando a importância necessária para esse tema e que é um tema importantíssimo para casa, importantíssimo para a nossa cidade. Um rio importantíssimo que abastece hidricamente mais de 1.300.000 pessoas, circunda boa parte das grandes cidades do Distrito Federal, Samambaia, Ceilândia, Taguatinga. E se você que está em casa está curioso para saber a urgência, vamos rodar imagens. A gente grava imagens constantemente lá no rio Melchior. São imagens que dão pena da situação do estado desse rio, né? A gente tem aí o rio que hoje se enquadra no nível 4 de população, que é a pior classificação prevista na legislação brasileira. Rio que se transformou em um receptor de efluentes. Além dos esgotos residenciais das regiões próximas, o Melchior também recebe efluentes das estações de tratamento de esgoto, Melchior e Samambaia. O rio também sofre com a pressão do aterro sanitário e de abatedouros e frigoríficos ali na região. A Comissão Parlamentar de Inquérito tem um prazo de 180 dias para identificar e responsabilizar os culpados pela poluição. Durante a primeira reunião, ficou definido que serão convidados a prestar depoimentos órgãos governamentais aqui relacionados ao meio ambiente, como a própria SEMA, a Secretaria de Meio Ambiente, a ADASA e também o INBRAM, Instituto Brasileiro Ambiental. E durante essa reunião hoje aqui, ativistas ambientais estavam por aqui. O pessoal do movimento Salve o Rio Melchior, eles protocolaram um pedido de inclusão de 6 cientistas e pesquisadores para trabalhar juntamente com a Comissão Parlamentar de Inquérito para abastecer de informações aí sobre a gravidade da situação no rio Melchior. E a gente gravou com o Newton Vieira, que é um ativista e um dos representantes desse movimento que briga aí pela saúde do rio Melchior. Vamos ouvi-lo. Esses cientistas, eles são extremamente gabaritados, conhecem bastante a situação do rio Melchior e eles têm muito a colaborar tecnicamente. Eles têm como apontar o que está acontecendo de fato com o rio Melchior, quais os motivos que o rio está dessa forma e o que pode ser feito para que o rio não morra, né? Eles comparam esse rio a um paciente na UTI, mas que pode ser muito bem monitorado, medicado e será revitalizado. Lembrando que essa comissão parlamentar de inquérito que investiga a poluição no rio Melchior, ela foi aberta em fevereiro, ela tem um prazo de 180 dias para se desenrolar, mas está de forma muito lenta e com muitas dificuldades e
como evidentemente dá para a gente perceber, né, Natália e Fabiano, com pouco apoio, né? A sessão já foi fechada, mas a imagem que a gente tinha aqui enquanto a sessão chegou a ser aberta aí para informar que não havia quórum, estava praticamente igual, viu? Tinha um ou outro assessor por aqui, mas distrital mesmo, pessoas discutindo, não tinham. Então, a gente vê hoje aqui um esvaziamento muito grande dessa discussão relacionada à poluição no Rio Melchior. Fabiano, Natália. Obrigado pelas informações, Arthur. Só para deixar bem claro aqui para o eleitor do Distrito Federal, essa comissão ela é formada por 5 parlamentares. A presidente Paula Belmonte, né, na verdade, a autora do requerimento, Paula Belmonte, que estava ali, que deu a explicação que os demais não compareceram. O deputado Gabriel Magno, do PT, registrou presença lá no plenário, mas esse número de 2 ali não foi o suficiente, porque são 5 os deputados distritais. Então, além de Paula Belmonte, do Cidadania, e Gabriel Magno, do PT, que compareceram à sessão, não compareceram Joaquim Roriz Neto, do PL, Rogério Morro da Cruz, do PRD, e Daniel Donizete, do MDB. Daniel Donizete, que está afastado depois desses episódios de denúncias de assédio sexual, que inclusive vamos mostrar aqui no DF1, está de atestado médico. Mas ele tem um suplente, no caso, o deputado Hermeto, do MDB, que também não compareceu. Então, Arthur Bernardi mostrando aí, ó, essa daí é a CPI que vai investigar a poluição de um dos principais rios aqui do Distrito Federal, responsável pelo abastecimento de 1/3 da população. Os deputados que compõem essa CPI, fora 2 parlamentares que apareceram, o restante não estiveram aí, o plenário completamente vazio, reunião suspensa. Rio Melchior, que está com nível 4 de poluição, segundo, de acordo com a legislação brasileira. Só para enfatizar. Pior nível ali, né, de conservação, mas como a gente ouviu do Newton, né, que sempre trata desse assunto, né, um ativista nesse assunto, ele falou, é um paciente na UTI, mas ele pode ser monitorado. Tem que ter presença, tem que ter algum